falar com vocês hoje sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim iniciamos um dos assuntos mais difíceis da teologia cristã. No final do dia, talvez sintamos que ainda estamos no mar, mas pelo menos aprenderemos alguma coisa. Na melhor das hipóteses, talvez tenhamos uma apreciação maior da Trindade, uma capacidade maior de falar sobre ela, se não de defendê-la. Aqui está parte do problema. A palavra Trindade não está na Bíblia. É um termo teológico, não bíblico. Por teológico, quero dizer que é um termo que expressa melhor o que acreditamos que a Bíblia ensina. Por não bíblico, queremos dizer que a palavra em si nunca é usada nas Escrituras. No entanto, é claro que se trata de puro ensinamento bíblico. Agora, algumas pessoas acham que o fato de não ser explicitamente mencionado na Bíblia por si só é motivo suficiente para rejeitar tanto o termo quanto o que ele significa. Mas será que devemos rejeitar o livro de Ester? Porque o nome de Deus não é encontrado nesse livro centrado em Deus. Portanto, a palavra somente ou sozinho não é usada por Paulo quando ele cita Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Talvez você saiba que Martinho Lutero percebeu que o significado era somente fé e ele estava certo. Ele acertou e Lutero acertou. Mas Paulo não acrescentou a palavra sozinho ou somente. Ela estava implícita. A doutrina da justificação somente pela fé foi o que deu a Lutero o avanço teológico de que ele precisava para esse ensino maravilhoso. Portanto, este é o meu ponto de vista. Não devemos necessariamente desconfiar de uma palavra só porque ela não é encontrada explicitamente na Bíblia, ou de uma frase que é usada para tornar um ensinamento mais claro. É isso que faremos hoje. Agora eu definiria a Trindade da seguinte forma: um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Que Deus é um em seu ser essencial, mas nesse ser há três pessoas. Embora existam três pessoas, elas não competem entre si. Há três modos ou formas pelas quais o ser divino se manifesta a nós. As três pessoas são autodistintivas no único Deus verdadeiro. A essência divina é sagrada em cada pessoa. Isso significa que o Pai é santo, integralmente, inteiramente Deus. O Filho é Deus Santo e o Espírito é santo, inteiramente Deus. Agora, Jesus é diferente do Pai, mas ele é verdadeiramente Deus, assim como o Pai é Deus. O Espírito Santo é diferente do Filho e do Pai, mas é verdadeiramente Deus, assim como o Filho ou o Pai. Bem, podemos nos perguntar: a Trindade é o ensinamento da Bíblia? Ou é o ensinamento da Igreja? Em outras palavras, esse é um ensinamento cuidadosamente exposto na Bíblia ou é apenas a maneira da Igreja de explicar Deus? Bem, deixe-me colocar a questão desta forma. O termo Trinitas, em latim, foi usado pela primeira vez por um homem chamado Tertuliano. Ele viveu por volta de 210 d.C. e também cunhou o termo persona, em latim, para descrever a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. Para aqueles que dizem que é apenas o ensinamento de uma igreja, é preciso ressaltar que o termo não está na Bíblia, como eu disse. Os apóstolos não se incomodaram com a questão, pelo que sabemos, e o termo surgiu mais de 150 anos após o Pentecostes. Então, o ensino da Trindade é uma verdade retroativa?
Ou eles usaram o termo meramente para explicar o que, obviamente, está nas Escrituras para ser ensinado. Portanto, isso era verdade desde o início? Verdade, no entanto, que não era necessário compreender no início, mas que precisa ser compreendida agora. Então, se a Trindade é apenas o ensinamento da igreja, temos que acreditar nela. Alguns podem argumentar que a igreja nem sempre a articulou como nós a articulamos. Por que então devemos acreditar nisso só porque o termo se tornou ortodoxo aos olhos da igreja? A história da igreja é o laboratório da teologia. No devido tempo, surgiram questões que aparentemente não haviam incomodado os apóstolos. Alguns poderiam dizer que elas incomodaram os apóstolos, e é por isso que o ensino está lá. Mas claramente havia termos que surgiram mais tarde e que não estavam na Bíblia, mas que explicavam melhor o que a Bíblia queria dizer. A palavra teologia procura explicar o que os apóstolos queriam dizer. Novos termos são aplicados para deixar claro o significado dos apóstolos. Não podemos ignorar os problemas quando eles surgirem. Por exemplo, João 1:1. João 1:1 diz simplesmente: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não diz que o Verbo era coigual a Deus, mas certamente ele diz isso. É isso que ele quer dizer. A questão é que um termo foi adicionado para esclarecer o significado. Portanto, uma vez que um novo termo tenha sido injetado na imagem pela história da Igreja, devemos aceitá-lo ou apresentar uma boa razão para rejeitá-lo. E assim é com o termo Trindade. O termo está conosco, quer gostemos dele ou não. Portanto, se acreditarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas que é totalmente Deus, estamos a caminho de ser trinitários em nossa teologia. Se dissermos que Jesus Cristo é uma pessoa que é totalmente Deus, estamos a caminho de ser trinitários em nossa teologia. O termo não pode ser ignorado. Quando explicamos o que queremos dizer com isso, ou é verdade ou não é. De modo geral, é assim que, em parte, o pensamento dos líderes da igreja primitiva se desenvolveu a partir do segundo século. Veja os pais apostólicos. Esses são aqueles que sucederam os apóstolos originais no primeiro século. O título foi dado aos líderes da igreja da era imediatamente posterior ao período do Novo Testamento, cujas obras, no todo ou em parte, sobreviveram. Veja o caso de Clemente de Roma. Ele viveu aproximadamente em 90 d.C. Ele coordenou os três em um juramento quando disse, e eu cito: Assim como Deus vive e o Senhor Jesus Cristo vive, e o Espírito Santo, você tem isso bem aqui. Inácio, que viveu aproximadamente em 107 d.C., usou a fórmula triádica, mas descreveu o Pai, o Filho e o Espírito de uma forma que deu origem à ideia do que às vezes é chamado de trinitarismo econômico, ou seja, considerar Deus como um só em seu ser essencial. O Filho e o Espírito são meramente formas ou modos da autorrevelação do Pai, distinguindo-se dele apenas nas pessoas da revelação. Havia um homem no segundo século, conhecido como Hermas. Ele contemplava três personagens distintos: o Mestre, ou seja, Deus, o Pai, e depois seu Filho bem-amado, ou seja, o Espírito Santo, e o Servo, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Veja, esses homens não eram tão articulados, e isso começou a crescer. Ou veja o que é conhecido como apologistas.
Esse é o nome dado aos primeiros escritores cristãos, por volta de 120 a 220 depois de Cristo, que apresentaram uma defesa fundamentada de sua fé para pessoas de fora. Um dos mais conhecidos foi Justino Mártir, que viveu de 100 a 165 depois de Cristo. Ele coordenou as três pessoas, não as chamando assim, porém às vezes citando a fórmula batismal, e defendeu a veneração dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito profético. Um homem chamado Arrhenius, por volta de 180 d.C. Ele é o primeiro grande teólogo depois dos tempos apostólicos. Em grande parte, ele combateu o que era conhecido como gnosticismo, mas também fez declarações sobre a divindade que anteciparam a ortodoxia. Por exemplo, cite: Deus Pai, não feito, não material, invisível. Um Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto de nossa fé. O segundo ponto é que a palavra grega que significa Logos, o Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, foi feito homem entre os homens, visível e tangível. E o terceiro ponto é o Espírito Santo, por meio do qual os profetas profetizaram no final dos tempos, e ele foi derramado de uma nova maneira. E então Tertuliano, a quem me referi, viveu por volta de 200 depois de Cristo, fez a exposição mais avançada da Trindade, utilizando os termos, como eu disse. Persona significa pessoa, e Trindade vem da palavra latina trinitas. Ele declarou, entre outras coisas, que acreditamos em um único Deus e que o único Deus tem um Filho, sua palavra, que é emitida por ele mesmo, que o Filho, então, enviou de acordo com sua promessa, o Espírito Santo, o Paráclito, vindo do Pai. Ele equilibrou a unidade divina em Trindade, estabelecendo Pai, Filho e Espírito como três. O Credo dos Apóstolos, não sabemos a data exata ou a origem do Credo dos Apóstolos, foi um dos primeiros credos e mostra a crença no Pai, no Filho e no Espírito. Eu poderia citá-lo. Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o comando de Pôncio Pilatos e foi sepultado. Ele desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu ao céu. Mas, em 325 d.C., houve o concílio de Niceia, de onde ele vem para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, no perdão dos pecados e na ressurreição do corpo. Mas em 325 d.C., houve o Concílio de Niceia. Foi quando o ensino de um homem chamado Ário, que viveu de 250 a 336 d.C., levou a uma declaração importante sobre Jesus Cristo. Ário ensinava que a palavra era a criação de Deus. Embora fosse a maior criação de Deus, mas era um erro, era falsa. Um homem chamado Atanásio, que viveu de 296 a 373, refutou o arianismo, que crescia rapidamente, e afirmou que a palavra é consubstancial, coigual e coeternal com o Pai. Ele também afirmou igualmente a divindade do Espírito Santo. Bem, o Credo Niceno de 325 d.C. condenou formal e oficialmente o arianismo como heresia. Cito: acreditamos em um só Deus, o Pai, totalmente soberano, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis,
e no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas, e no Espírito Santo. Bem, em 381 depois de Cristo, houve o Concílio de Constantinopla, que oficializou o que Atanásio também ensinou sobre o Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo é igualmente consubstancial e eterno com o Pai e o Filho, e que a Trindade foi agora explicada nos termos mais simples até agora. Concluímos que a Trindade é o ensinamento da Igreja, mas, como veremos, é igualmente o ensinamento da Bíblia. Agora, aqui vai uma advertência. Não permita que os muçulmanos ou os cultistas se safam, acusando-o de acreditar em três deuses. Essa é sua maneira simplista, mas inteligente de nos fazer parecer estúpidos. Veja bem, a teologia cristã nunca é necessariamente lógica. É lógico afirmar que Deus é o autor do pecado e, portanto, responsável pelo pecado, mas não acreditamos nisso. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus tinha o poder de impedir o homem de pecar, e Deus sabia que o homem iria pecar. E como Deus não impediu o homem de pecar quando ele poderia, alguns diriam, bem, isso significa que Deus é o autor do pecado. Isso seria lógico, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O ponto é que nem sempre se pode seguir a lógica, mas sempre as Escrituras. A teologia deve ser entendida de forma analógica, não lógica. Agora, deixe-me colocar desta forma. A lógica é como a matemática, 2 e 2 são 4. 4 e 4 são 8, e assim por diante. Mas, de acordo com a Bíblia, 2 e 2 pode não ser igual a 4. Bem, então você perguntará, o que significa analógico? Aqui está o que significa. Para comparar as Escrituras com as Escrituras, não construímos um ensino completo em um único versículo. Comparamos as Escrituras com as Escrituras por analogia. É o que João Calvino chamou de analogia da fé, baseada em Romanos 12, versículo 6, onde Paulo disse que, se um homem tem o dom de profetizar, que o use em proporção. A palavra grega analogia a sua fé. Portanto, este é o ponto. O que as Escrituras ensinam muitas vezes desafia a lógica. Portanto, concluímos que Deus não é o autor do pecado, e isso desafia a lógica. Deus é uma trindade. Isso desafia a lógica. Para entender a trindade, acho que devemos começar com João, capítulo 1, versículo 1. Há duas perguntas. Jesus era uma pessoa? Sim. Ele era um homem? Sim. 1 Timóteo 2, versículo 5, há um mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Portanto, o próprio Jesus tinha uma personalidade. Ele surpreendeu as pessoas com seus ensinamentos. Mateus 7, versículo 28. Seu estilo teve um impacto definitivo. Mateus 22, versículo 16. Ele tinha sentimentos. Mateus 14, 14. Ele tinha vontade. Mateus 8, 7. Ele tinha uma mente, Filipenses 2:5, quando Paulo disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então fazemos a pergunta, ele era Deus? Sim, ele existia desde o princípio. João, capítulo 1, versículo 1, ele era o Criador. João 1, versículo 3. E Colossenses 1,17 diz, ele era antes de todas as coisas. Nele consistem todas as coisas. Ele era, de fato, plenamente Deus. João 1:1. Colossenses 2:9. Ele foi adorado. Perdoou pecados. Mateus 9:2.
A maioria das pessoas que se opõem à Trindade rejeita a divindade de Jesus. Quero que você se lembre disso. Essa é possivelmente a coisa mais importante que posso dizer. Se aceitarmos a divindade de Jesus, as pessoas quase sempre aceitam a Trindade. É quando elas negam que Jesus é Deus que rejeitam a Trindade. Agora, há algumas exceções que chamariam uma pessoa de não ser de Deus, mas, na maioria das vezes, aqueles que se opõem à Trindade têm, no fundo, uma hostilidade contra a crença de que Jesus é Deus. É por isso que começamos com Jesus, para entender e defender a Trindade. Aqui está. Se Jesus é Deus, a Trindade não será ofensiva, mesmo que seja difícil de entender. E é. Não comece com o conceito de um Deus trino ao tentar defender a Trindade. Faça esta pergunta a seus amigos: você acredita que Jesus é Deus? É possível que, mais cedo ou mais tarde, eles aceitem a teologia trinitária. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus o descreveu como outro paráclito, João 14, versículo 16. A palavra paráclito vem da palavra grega parakletos, significa aquele que vem ao lado. Quando Jesus chamou o Espírito Santo de outro paráclito, isso implicava que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus era e é uma pessoa. O Espírito nunca é um isso, nunca se esqueça disso, nunca é isso, mas sempre ele. João 16, versículo 8, versículos 12 a 14, de João 16, Romanos 8, 26. Ele tinha personalidade. Atos 5:32. E foi assim que ele foi reconhecido pelos apóstolos. Por mais estranho que possa ser, o Espírito Santo tem Efésios 4, versículo 30, onde Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A palavra entristecer vem de uma palavra grega que significa ferir seus sentimentos. Ele tem uma vontade, Atos 16, versículos 6 e 7. Ele tem uma mente, Romanos 8. 27, João 3, 8. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Ele é o Criador. Ele é eterno. Ele é chamado de Deus. 2 Coríntios 3 a 17, 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6, Atos 5, versículos 3 a 4. Ele dá vida, ele convence do pecado, ele intercede por nós. Bem, isso é o que aprendemos ao juntar todas essas escrituras. Não estamos tentando ser lógicos, mas compare escritura com escritura. E você pode ter certeza de que a Trindade é a melhor palavra para explicar o fato de que temos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não competem entre si. Eles elogiam uns aos outros, mas nós aceitamos o que a Bíblia diz. Isso se chama Trindade. Lembre-se disso. Se você acredita que Jesus é Deus, acabará acreditando na Trindade. Vamos orar. Pai Celestial, aplique essa palavra por meio de seu Espírito Santo e permita que busquemos sua palavra infalível, para chegarmos à verdade que traz glória ao seu nome. Peço isso em nome de Jesus. Amém.